tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vida aos corações. A vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Devolve a vida. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Aleluia. E nós sabemos que Deus é mais forte que a morte, amém? Aleluia. Vamos com palmas? Vote. Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Abriu o mar. Abriu o mar. Parou o sol. E o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei que Deus é mais forte que a morte. Deus é mais forte que a morte. Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Teu amor, o teu amor me fez novo. Ó Rei da Glória, onde está quem possa de ti me separar? Não há nada, não. Deus é mais forte. Deus é mais forte que a morte. Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte. Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Abriu o mar.
sorte que a morte ele vive pra sempre. Com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. O amor é mais forte que a morte ele vive sempre. E por ele eu vou. Aleluias, aleluias. Esse próximo cântico, ele diz que Deus continua sendo bom, amém? Uma vez, eu gosto muito desse cântico, dessa música do Baruch. E uma vez, não sei se alguém sabe a história dessa música. Alguém sabe? Então, vou contar rapidamente. Essa música não é do Baruch. Ele recebeu a letra e a música de uma menina que eu não sei o nome, mora no interior de São Paulo, e que ela passou por uma dificuldade na vida dela sobre sua mãe. Ela perdeu a mãe dela e ela fez essa música depois que ela perdeu a sua mãe. Que mesmo todas as adversidades que tinham acontecido, Deus continuava sendo bom. Deus não muda. E ela, me parece que ela enviou essa música para o Baruch de alguma forma. Ele se interessou, gostou da letra e gravou. Eu estou contando isso para vocês porque eu acho que quando a gente entende um pouco da letra e o que isso importa para uma pessoa, pode passar isso para a gente também, né? E não de uma forma de sentimento, e sim de você entender que cada palavra, cada frase, ela é muito importante. E que Deus continua sendo bom. Amém? Vamos lá. E a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. E a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua
sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua, tu não muda dele. Ele continua sendo És o bom. mesmo Deus. Ele continua. Aleluia. Amém. Essa próxima música, ela diz sobre dependência de Deus. Que neste momento aqui seja mais do que estarmos reunidos com amigos, de estarmos reunidos com pessoas que gostamos, uma boa comida, um bom lugar. Você consegue fechar seus olhos agora? Feche seus olhos. E faça uma oração a Deus, pensando em um momento que você deixa você se controlar. Deus, eu quero tomar a chave da minha vida. O controle é meu. Você consegue pensar em uma situação na sua vida em que você mesmo pega a chave, o controle da sua vida? Se você não consegue pensar, Deus está vindo te buscar. Amém. Porque nós precisamos ser mudados. Nós todos temos um ponto fraco. E Deus, Ele está disposto a mudarmos. Mas nós precisamos abrir a nossa vida e deixar Deus mudar. Amém? Deus, como eu dependo de Ti, Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abro o meu coração. Louvar-te é muito mais do que eu mereço. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, Deus. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai, e Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti
podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Abro meu coração. Abro meu coração. Abro meu coração. Amém. Senhor, a tua graça me basta. Amém. Aleluias. Só tu, Senhor. Amém. Esse último cântico, esse período. Tua graça me basta. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer do que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins se cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu amigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais.
rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. debaixo de tuas asas, É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. do Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. debaixo de tuas asas, É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. 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 tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, gente. Momento gostoso, né, gente? Louvar o nosso Pai. Amém. Nesse momento, gostaria de chamar o preletor da noite, nosso querido pastor Emanuel Ataíde. Muito fraco, hein, galera? Tamo junto! Isso aí, galera! Pessoal, pastor Emanuel Ataíde Olha, o Jamil manda bem nas levadinhas aí. Pastor Emanuel Ataíde é o pastor da Igreja Cristã Evangélica da Vila das Mercês, certo, pastor? O pastor aceitou nosso convite. Ele estava bem longe. Ele vai falar um pouco, se apresentar aqui melhor. Aceitou de primeira. Pastor, ficamos muito felizes
quando o senhor aceitou. Tem um preletor aqui de peso. Brincadeira. Pastor Carlos, o senhor ora pelo pastor, por favor? Vamos orar? Feche os seus olhos. Colocamos a vida do teu servo nas tuas mãos, para que o Senhor o use, Senhor. Que ele seja aqui o teu instrumento para trazer todo o teu conselho ao nosso coração. Há no nosso coração uma expectativa da tua palavra, Deus. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Ó Deus, e usa a boca do teu servo para isso, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. É um prazer estar aqui, revendo alguns irmãos de outros bons carnavais, conhecendo novos. É um prazer muito grande. Como o Diogo falou, eu vim de longe. Eu estava o ano passado em Lisboa, estudando. Então, eu sou cientista da religião, faço ciências da religião pela PUC São Paulo. E comecei o meu curso em 2013. Aliás, 2012 e 2014 eu fui fazer o que a gente chama de sanduíche, passar um tempo fora. E passei um tempo lá na Universidade de Lisboa. Foi um período muito bom, muito rico, de muito aprendizado. Para quem saiu de João Pessoa, lá no Nordeste, morava na periferia da cidade, pobre, estudante de escola pública, e Deus me deu a graça de, 2014, viver um ano muito especial, de muito aprendizado. Então, graças a Deus, retornei, fazem 3 semanas, estou em fase de readaptação ainda, com calor, lá estava inverno, e se Deus quiser, no final do ano eu concluo meu curso, e graças a Deus por isso. E nesse tempo, a Igreja Cristã Evangélica Vila das Mercês me convidou para pastorear, e depois de 7 anos na Igreja Cristã Paulistana, lá do pastor Daniel, como auxiliar, entendemos que era o momento de assumir esse desafio, e graças a Deus estamos lá, fomos muito bem recebidos e nos sentimos em casa. Por isso nós não estaremos todo o retiro, porque o culto de posse foi domingo passado, e aí eu conversei com o Diogo, com o Jamil, pedi desculpas que eu não ficaria, porque esse é o primeiro domingo. E aí não achei prudente sair, né, nesse momento. Então, retornaremos ainda hoje, mas desde já quero agradecer o convite, o prazer de estar aqui com o pastor Eduardo e os demais irmãos. Amém? Por favor. Tcharam! Bem, diante desse tema, que cá entre nós, um tema muito instigante, provocante, e um desafio para nós tratarmos desse assunto tão interessante, como o pastor Acácio falou hoje pela manhã, né? Um assunto que, num seminário, gera muito debate, muita discussão. Achei um tema maravilhoso. E a proposta da minha mensagem desta noite é a verdade, só retornando, a verdade que conduz à vida. O tema é reforme-se. Reforme-se. Mais um? Mas o que é que precisa ser reformado? Afinal de contas, estamos aqui com uma turma muito jovem. Já está precisando de reforma? Meu Deus! Mas o que é que precisa ser reformado? E aí eu me proponho a falar nessa noite sobre um tema, um assunto que precisa ser urgentemente reformado na Igreja Evangélica Brasileira, que é o tema salvação. Entender esse tema, entender esse conceito, é fundamental para a nossa existência e para nosso futuro. Então, precisamos entender o que seria isso. E aí, eu coloquei uma gravura
que remete ao período da Reforma Protestante. Um pouco antes da Reforma Protestante, oficialmente, que aconteceu lá nos anos de 1517, a Igreja cristã, católica, romana, que era a Igreja Universal, essa igreja ela tinha uma forma de perceber a salvação, de que a salvação era conquistada, mas conquistada através de moedas, através de valores. E na época do período medieval, surgiu a doutrina do purgatório. Tem um historiador francês que eu gosto muito, Jacques Le Goff, que fala justamente sobre isso, a origem do purgatório, justamente nesse contexto. Para ser salvo, haveria necessidade de ter a absolvição da autoridade máxima da igreja, do Papa. Porém, aqueles que não se concebiam a salvação de imediato, criou-se um artifício, há um purgatório. Então, a alma, mais ou menos, iria para essa região, para esse limbo, e aí, para que essa alma fosse resgatada, haveria necessidade de se pagar indulgências. E essa gravura retrata bastante o período, né? Então, dava-se a moeda, e aí havia a concessão dos perdões dos pecados, recebia um texto dizendo, olha, ele está perdoado, e dizia-se na época que toda moedinha, todo o barulho do tintilhar da moeda caindo no gasofilácio era uma alma a menos no purgatório. Era esse o contexto, Idade Média, século XV, XVI, que a igreja concebia como salvação. Porém, certa vez, um padre, Martinho Lutero, na Alemanha, lá nos finalmente do mês de outubro, 31 de outubro de 1517, criou-se um marco, ele afixou lá em Wittenberg as suas famosas 95 teses, dizendo o que ele era contra e o que precisava ser reformado. E aí a temática dele ia contra as indulgências, o poderio papal, a necessidade de trazer uma autoridade não mais falível, mas uma infalível. E aí eu destaquei algumas dessas teses para nós lermos aqui rapidamente nessa noite, entender um pouquinho da proposta de reforma do Lutero. A 20ª tese diz, por isso o Papa não quer dizer e nem compreende com as palavras perdão plenário de todas as penas, que todo o tormento é perdoado, mas as penas por ele impostas. Mais uma, a 21. Eis porque erram os apregoadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante a indulgência do Papa. Lutero ele vai criticar, não é dessa forma que o homem é salvo. Não é pagando valores que esse homem é resgatado, e muito menos pela palavra de um homem que também é falível. E aí vocês podem imaginar, no contexto medieval, alguém se levantando contra a supremacia religiosa da época. A igreja, a santa amada igreja imaculada. E um homem que tinha todo o poder vindo do próprio Cristo, o representante de Cristo entre os homens. E aquele padre se levantou contrário e aí começou a destacar isso. Mais algumas teses eu destaquei. 79. Afirmar ter a cruz de indulgências adornada com as armas do Papa e colocada na igreja tanto valor como a própria cruz de Cristo é blasfêmia. Mais 86. Ainda. Porque o Papa, cuja fortuna hoje é mais principesca do que a de qualquer credo, não prefere edificar a catedral de São Pedro de seu próprio bolso, em vez de o fazer com o dinheiro de fiéis pobres? Mais uma. Fora, pois, com todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz e não a paz. Abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem à igreja de Cristo, cruz, cruz e não a cruz. A questão é que um homem se levantou contra uma percepção de salvação que não era a percepção que tem nas Escrituras. Eu transito um pouco na comunidade evangélica brasileira e vejo coisas absurdas também em relação à percepção de salvação.
A impressão que eu tenho é que há a necessidade de nós passarmos por essa reforma novamente, porque nós estamos perdendo completamente o sentido de salvação e de como obtê-la. E nada melhor que refletirmos nessa noite brevemente sobre essa questão. Mas, o que é que nós precisamos reformar? O que é que nós precisamos resgatar? Eu estou dizendo para vocês que há uma necessidade de uma reforma, sim, mas o quê? A supremacia das Escrituras, em primeiro lugar. Esse texto que você tem nas mãos, que muito sangue foi derramado para que hoje nós tivéssemos acesso a ele, quer seja por escrito, por celular, vários meios, ele tem se perdido muito nos dias de hoje. A tradição que tanto foi combatida e é combatida, continua cada vez mais vigente. Nós não recorremos mais às Escrituras para entender os conceitos essenciais da fé, inclusive e fundamentalmente o que diz respeito à salvação. Palavra resgatada pelos reformadores dizia que ela é a nossa autoridade de regra de fé e prática. É o texto bíblico. E tudo que foge disso nós rejeitamos, ou pelo menos deveríamos rejeitar. Nós não lemos a Bíblia. Nós não consideramos o texto bíblico. Agora, se nós não fazermos isso, como é que nós iremos entender a salvação? Como é que nós iremos entender a nossa fé? Como é que nós iremos suportar os ataques que nós temos nas universidades? Os conflitos, os confrontos. Certa vez, a filha do pastor Daniel me procurou dizendo: Emanuel, preciso conversar com você. O que aconteceu, Fernanda? O professor entrou na sala hoje dizendo que nós viemos do macaco. E aí? O que você me diz? E quantos jovens entram nesses conflitos ideológicos? Como responder? Como argumentar? Pedro vai dizer que nós devemos estar aptos a responder acerca da razão da nossa fé. Se nós não entendermos e não conhecermos o texto bíblico, seremos vulneráveis em relação à nossa crença. Então, em primeiro lugar, que eu proponho é que nós resgatemos a Bíblia. Pode parecer estranho, irônico, estranho, um pastor chegar num retiro de uma igreja evangélica e dizer que a Bíblia precisa ser resgatada. De fato, precisa ser resgatada. Segundo resgate que nós precisamos fazer urgentemente, não apenas, aí o apenas não é diminuindo, mas a ênfase que eu dou, não apenas resgatar as Escrituras, mas uma interpretação que esteja de acordo com a verdade. A Bíblia hoje tem sido manipulada a nosso bel prazer. Fazemos dela o que nós bem quisermos. Nós não pegamos mais o texto autoritativo como a nossa regra fundamental, mas nós manipulamos da forma que nós queremos. Então, não é apenas resgatar o texto, mas resgatar também uma boa interpretação de texto. E aí, não apenas uma questão hermenêutica, de estudo, de sistema, de como estudar bem a Bíblia, mas até mesmo uma questão de português, de interpretação de texto. Num país onde a educação é péssima, onde 500 mil zeraram o Enem, redação? 500 mil, né? 500 mil, eu acompanhei pela internet. É uma vergonha, porque nós não sabemos interpretar um texto. Estou falando de interpretação de texto. E além disso, da nossa deficiência de interpretação de texto, nós temos uma deficiência de interpretar as Escrituras sagradas. E aí vem as absurdas. Eu acho que vocês assistiram no Fantástico, há alguns anos atrás, um pastor em Minas Gerais dizendo que iria ter uma relação com uma irmã da igreja, casada. Lembram dessa história? Alguém lembra? Pois é. E aí um repórter foi lá. Aí foi conversar com a mulher e falou, Deus falou, né? Fazer o quê, né? Aí foi conversar com o marido dela. Foi com o marido. Mas Deus mandou, né? Quem sou eu, né? Vamos lá, né? Aceitar, né? E o pastor,
Fazer o quê, né? E estava tudo armado. Aí o repórter foi ler o texto. E o texto lá de Osés dizia, não é vai lá e adultera. Vai lá e é adúltera. Faltava um acento. Aí o repórter leu corretamente e falou, pastor, não é adúltera? Aí o pastor ficou quieto, olhando para o texto, olhou para o repórter, olhou para o texto, olhou para o repórter e falou, não é que é, né? Esse é um exemplo absurdo. Mas não é só isso, e quantas interpretações. Há uns anos atrás, no seminário, eu tinha um aluno que era intrigado assim comigo, com a minha postura. Passou uma aula, 2 aulas, 3 aulas, assim. Quando foi já uma 6ª, 7ª aula, ele falou assim, eu posso conversar com você? Claro, vamos conversar. Aí ele me chamou de canto no final da aula, ele falou, não é para Deus te usar. Aí eu falei, concordo. Não, mas você não está entendendo. Não é para Deus te usar. Aí eu repeti, concordo, assim como eu, você e qualquer pessoa. Mas por que ele usa você? Eu falei, pela graça, como qualquer outra. Mas você não entende, Emanuel, não é para Deus te usar. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tenho tanto, né? Eu nem estava com a camisa do Flamengo naquele dia. Aí eu respondi para ele, novamente, é a graça. Mas eu não me contive, eu falei, mas por que essa sua insistência? Ele falou assim, é porque você tem cavanhaque. Na época eu tinha cavanhaque. Aí cresceu, né? Porque você tem cavanhaque. Aí eu fiz, meu Deus do céu, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Aí ele pegou um texto lá de Gênesis, onde José, do Egito, quando foi ao faraó, diz o texto que ele se barbeou. Logo, nós não podemos ir à presença do Altíssimo barbados. Temos que nos barbear. Pois é, irmãos. E aquele rapaz, diante de uma questão dessa, a minha vontade foi de rir e achar ridículo, mas eu pensei, poxa, é uma pessoa com uma crise. E aí eu fui conversar com ele, olha, não era isso, o contexto da barba naquela época, o que significava, fui explicar para ele. E aí ele falou assim, meu Deus, já faz tantos anos que eu quero usar barba, mas meu pastor proibiu e eu quero agora vou usar barba. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, você vai cair no mesmo erro. Alguém chegou para você lá atrás e falou, não pode usar. E você não usou. Agora chega alguém, prova o contrário e você vai usar. Meu querido, leia o texto bíblico. Entenda o texto bíblico para você não cair na mesma besteira e na mesma cilada. Então, o que é que nós precisamos resgatar? A Bíblia e uma boa interpretação da Bíblia como verdade. Verdade é verdade, não é manipulada a nosso bel prazer. Outro resgate. Valores que estejam de acordo com o texto sagrado e não com as nossas conveniências. Há muitas conveniências e nós gostamos disso. Eu fui pastor de jovens durante 7, 8 anos. E muitas vezes tivemos que lidar com conveniências. Ah, pastor, mas isso aqui não é bem assim, isso é coisa do passado. Não. O que é princípio continua sendo princípio. Agora, tem questões contextuais, históricas, sim, que devemos levar em consideração. Então, precisamos resgatar também valores. Valores. Amém? Pode. Agora, falei inicialmente que a nossa proposta é reformar. E o ponto que nós nos propomos a refletir nesses dias com vocês é acerca da salvação. E como obtermos então a salvação? Afinal de contas, fala-se tanto em salvação. Mas como obtermos a salvação? Primeiro, mais um. Considerando o nosso estado original. Em primeiro lugar, nós devemos considerar o nosso estado original. Desde o nosso nascimento. Há uns anos atrás, lá em Mato Grosso, numa cidade chamada Sinop, eu fui a uma igreja e uma diaconisa e um diácono me receberam em sua casa. E aí, então, me levando à igreja, eles tinham um filho de 4, 5 anos de idade. Até hoje eu acho que aquele menino não era menino, não era um anão, era alguma coisa, não era uma criança normal.
E quando eu cheguei no carro, aquela criança olhou para mim e falou assim, você é pastor, né? Eu falei, o que dizem? Eu tenho uma pergunta para você. Será que você sabe responder? Aí eu falei, olha, não sei. Talvez não, talvez sim. Se eu souber, eu digo que sim. Se eu não souber, eu digo que não. Pode perguntar. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, não é? Aí eu falei, é o que ela diz. Mas eu sou pecador, pastor? Eu sou uma criança. Acredita, um menininho desse tamanho, meu Deus. Eu com 5 anos, eu mal falava amém. Nem sabia falar direito. Desse tamanho, o menino fez uma pergunta dessa. Ele falou, pastor, por que eu sou pecador? Aí eu falei, e agora? O que eu falo para esse anão? Não é uma criança. O que eu vou dizer para ele? Só assim não resolve, porque... e antes disso ele preparou toda a cena e falou assim, eu já fiz essa pergunta para vários pastores que nós hospedamos em casa, para missionários, e nunca ninguém me respondeu. Eu falei, meu Deus! Eu falei, você acha que eu vou te responder? Eu falei, tá bom. Eu falei, Senhor, o que é que eu falo para esse menino? Aí eu olhei para ele e falei assim, você desobedece a sua mãe? Aí ele ficou quieto. Eu falei, não. Aí a mãe falou, vai, responde. Aí eu falei para a mãe, tampa o ouvido, entre nós, isso no carro. Aí ele falou, desobedeço. Não ouvi. Desobedeço. Eu falei, pois é. Você sabe que você é pecador. Eu não preciso te responder. Você sabe. Ele olhou para mim. Vamos mudar de assunto. Sério. Nós sabemos. Nós sabemos. Como obtermos a salvação? Em primeiro lugar, é considerar o nosso estado. O nosso estado original. Nós sabemos. Essa semana eu preguei lá na igreja sobre serviço e eu perguntei o que é serviço. Não respondi. E eu usei o texto do bom samaritano. E percebendo o texto do bom samaritano, você vai ver que um homem chega para Jesus e fala, como obtém a salvação? Aí Jesus diz, o que é que diz a lei? Aí ele responde, ama o Senhor e ama o próximo. Jesus não respondeu. Aí depois ele pergunta, quem é o próximo? Aí Jesus conta uma historinha e pergunta, quem teve compaixão? O bom samaritano. Aí a resposta de Jesus, vai e faz o mesmo. Então muitas vezes a gente quer perguntar, mas no fundo a gente sabe. Sabe? É só ver um bebezinho, tem um bebezinho aqui, né? Ver um bebezinho é impressionante. Observa um bebezinho que, pronto, desmistifica toda a questão do pecado original. Quem é que ensinou uma criança a chorar de madrugada para acordar papai e mamãe que está cansado? Não é possível. Não é possível. E é justamente naquela hora que está no melhor sono. E o bebê já sabe. Se eu fizer assim, ó, minha mãe vem. Se eu fizer assim, vem mais rápido. Se eu fizer, aí pronto, aí corre e dorme do meu lado. Eles sabem. Porque há uma semente, há uma herança chamada pecado em mim e em você. Então, em primeiro lugar, para obtermos a salvação, nós devemos considerar isso. Pode passar, por favor. O problema é que nós mascaramos o nosso estado. Somos experts em mascarar. Como? Com as práticas litúrgicas. Levantamos a mão, cantamos, choramos. Na pregação, entoamos a voz, né? Senhor! Nós temos todos os trejeitos de pessoas hábeis na fé. Com todo o estereótipo de crentes fervorosos, amantes da Bíblia, que serve a Deus com paixão, que trabalha de domingo a domingo na igreja, que chega para o pastor está precisando de quê? Eu faço. Mas no fundo, nós não entendemos que nós somos pecadores e carecemos do Cristo. Então, uma das dificuldades de entender o nosso real estado é mascarar esse real estado. É simples, é só bater nas portas para evangelizar e falar sobre isso. A primeira coisa que a pessoa vai falar, eu não mato, não roubo, não fumo, vou à igreja,
dou o dízimo, agora dízimo é um, né? Dou o dízimo, sou fiel, e por aí vai. Então, uma das dificuldades de entender o nosso estado original é mascarar com as nossas belas práticas litúrgicas. E quando nós nascemos na igreja, isso fica mais evidenciado. Sou filho do pastor, filho do presbítero, filho do diácono, filho não sei o quê, mas não é crente. Segundo, ou senão os nossos atos supostamente piedosos. As boas ações. Ah, tão caridoso, tão envolvido. Não posso ver uma velhinha que eu vou lá, deixo tudo, pego pela mão e atravesso. Oh, como eu sou bom. Nós temos essa habilidade, consciente ou inconsciente. Mascaramos o nosso estado original. Mas a Bíblia diz, lembra? Precisamos resgatá-la. Ela é que vai dizer quem nós somos. Não são essas supostas práticas, mas ela. O que é que ela diz? Romanos 3, 11 e 12. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. E ainda diz o versículo 23, né? Todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Adiante. Qual é, então, o nosso real estado? Primeiro, nós somos escravos do pecado. Diz o texto, Romanos 6, 6 e 22. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e seu fim é a vida eterna. O nosso estado original, em primeiro lugar, é de escravidão. Nós somos escravos do pecado. Ele que nos domina. Na minha adolescência, eu estudei na escola técnica. Eu era o único cristão da sala. Fui muito hostilizado por isso. E uma vez um colega chegou para mim e falou assim, esse negócio de crente é muito chato. É só Bíblia, igreja. Você não sai à noite, não vai para uma balada. Na minha época tinha balada também, viu? Você não vai. E eu ouvi aquele rapaz falando. E ele dizia que eu não tinha liberdade. E aí eu falei para ele, eu falei o seguinte, olha, Félix, você que não tem liberdade. Mas como assim? Eu falei, porque todo sábado que bate alguém na sua porta chamando você para uma balada, você vai, não vai? Vou. Você diz não? Não. Por quê? Por que não? São meus amigos. Não. Porque você sabe, se você disser não, você perderá os seus amigos. Eu tenho a liberdade de dizer sim, dizer não. Nós somos escravos do pecado. Nós estamos escravizados ao pecado. Isso que você sente, esse incômodo, que você tenta, não consegue, escravidão. É escravidão. Estamos presos a ele, amarrado nele. Mais um. O nosso estado original corresponde também à incapacidade de agradar a Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Quem é dominado pelas suas paixões não pode agradar a Deus, por mais que não consegue, porque ele está amarrado, preso às paixões da carne. Eu comentei hoje de manhã, eu acho que foi no carro. Eu tenho o hábito de ler notícias, Globo.com, eu sempre leio as notícias para ficar informado. E hoje de manhã eu também tenho um outro hábito. Além de ler notícias, eu escrevo devocionais diariamente na minha rede social. Então eu escrevo devocional, oro e leio as notícias. E quando eu abri hoje a página do Globo.com, mais de 50% era carnaval. E tinha uma chamada assim, Angela Bismarck expôs o seu novo seio. Fulana de tal ficou nua na passarela. E não sei o quê. E foi daí para mais. Aí eu falei, meu Deus,
É só isso. Deixa eu tirar daqui, porque senão eu vou querer ver os novos apetrechos da Angela Bismarck. A nossa inclinação nos leva para isso. Mas quando nós somos livres, nós temos a capacidade de apertar um botão, puxar uma tomada, dar um stop. Então, o nosso estado original corresponde à escravidão do pecado e à incapacidade de agradar a Deus. E o desfecho de tudo isso, diz o texto de Paulo aos Efésios, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Mortos. Aí eu peguei a gravura, não, volta só um pouquinho, a gravura do caixão, né? Pergunta besta, né? Quem aqui já viu um morto? Todo mundo, né? Morto se mexe? Não. Morto se levanta e se entrega a algo? Morto é incapaz. Morto não tem as suas faculdades intelectivas, cognitivas. Está morto. Ali é só esperar o pó, só as minhoquinhas para devorar. Mais um? Mas o problema é que quando nós falamos que estamos mortos, a nossa versão é The Walking Dead. Sabe, o zumbi? Eu estou morto, mas... Não, morto é o morto do caixão, não é The Walking Dead. Porque o zumbi vai lá e anda, não vai? O zumbi ainda consegue. Na minha época teve o filme, os mais antigos vão lembrar, não precisa denunciar, tá? A Volta dos Mortos-Vivos. Ah, eu tinha ouvido um medo daquele filme, coisa besta. E saía lá o zumbi gritando, miolo, miolo. Besta, besta. O problema é que quando nós falamos para o jovem, para o adulto, para a criança, que o nosso estado, segundo o texto bíblico, Paulo falando à igreja de Éfeso, é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não entendemos mortos no sentido literal. Nós entendemos mortos na perspectiva do... Eu dou um jeito, eu, mesmo sendo um zumbi, eu vou lá e consigo me levantar e me entrego e me rendo. Morto é morto. Ele é absolutamente incapaz de responder a algo. Dali é só esperar o dia do juízo. Mas, lembra do texto lá de Ezequiel 37? Quando Deus levanta aquele homem para profetizar num vale de ossos secos? Estava lá os ossos, tudo parado, inerte. Mas a palavra de Deus é que trouxe vida àqueles mortos. Pode passar. Tal estado nos faz merecedores, então, da punição eterna. Aí você me pergunta, Emanuel, qual é a importância de fato saber o nosso estado original? Por conta disso, Romanos 6:23, pois o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós somos originalmente nascidos em pecado. O salmista vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Sendo assim, nós estávamos o quê? Mortos, incapazes de agradar a Deus e escravos do pecado. E a consequência desse estado original é o quê? A morte eterna. A separação eterna com o seu Criador. Eu costumo dizer que tais mensagens ou tais temas não causam mais impacto. Hoje, o que nós geralmente ouvimos é 5 passos para ter vitória. 3 passos para ser um jovem vencedor. 8 passos para ser um adolescente de sucesso. Mas, de fato, saber quem nós somos e para onde nós iremos... isso aí eu penso depois. Não, tem que pensar é hoje, é agora. O nosso estado original é de pecado, distante do Criador, separado do Criador, e teremos como justa paga a morte. A separação eterna entre nós e o nosso Deus. Não é outra mensagem. Na minha adolescência, eu comecei a ler e assistir muitos pregadores. E teve um que me chamou a atenção devido à sua fama, que foi o Billy Graham.
Então, o Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. Aí, num determinado momento, eu pensei, ué, o que fez desse homem ser o maior evangelista? E aí eu fui assistir as pregações do Billy Graham. 1, 2, 3. Quando foi na terceira, eu me decepcionei. Eu me decepcionei. Porque a mensagem dele era: somos pecadores, estamos separados de Deus e precisamos nos render ao senhorio de Cristo para então herdarmos a vida eterna. Ponto. E multidões eram arrastadas à pregação daquele homem. Também tive a oportunidade de ouvir Enéas Tonini. Também os antigos vão lembrar. Um dinossauro da fé cristã no Brasil. Um pastor que já está com mais de 90 anos, está chegando aos 100. O culto de quarta-feira, lá na Batista do Povo, ele está lá pregando, aos 90 e pouquinho anos, em pé, com um microfone na mão. A primeira vez que eu fui ouvir pastor Enéas Tonini foi a mesma coisa. Você é pecador, precisa se entregar a Cristo, para então obter a vida eterna. A mensagem é essa. A mensagem é essa. O que está em jogo é a minha e a sua alma. Só. Eu coloquei aqui embaixo, vou ler para vocês. É uma questão de ser, não de fazer. É uma questão de ser, não de fazer. Percebem? Ai, pastor, isso é pecado, isso não é pecado. Toda vez que o jovem me pergunta, eu sempre entro nesse aspecto. É uma questão de ser e não de fazer. Quando você sabe quem você é, e você soluciona esse problema que nós iremos tratar logo mais, e os pastores adiante irão resolver essa questão, vocês perceberão o que eu estou afirmando aqui. Não é uma questão de fazer, mas é de ser. E quando nós somos, não mais mortos, mas vivos, no poder de Cristo, aí o fazer é para a glória dele. Não é uma questão de fazer, mas de ser. Mas, como então podemos obter a salvação? Segundo aspecto. Além de considerarmos o nosso estado, devemos reconhecer a graça salvadora do Senhor como o único meio para voltarmos à vida. Então, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer o nosso estado. E, em segundo lugar, reconhecermos que há um único meio, uma única forma, que é através da graça, do dom imerecido. Não é porque você merece, não é porque você é bonito, é feio, é branco, é preto, é rico, é pobre, é questão de graça. Eu costumo dizer que esse é um dos conceitos mais difíceis da igreja entender, a graça. Na época de seminário, um professor perguntou para mim, como você explicaria a graça a um muçulmano? Ixi, que difícil, né? Mérito, obediência absoluta ao profeta, entre outras coisas. E entre nós cristãos, é difícil entender a graça. A questão meritória parece que está impregnada, introgenada em nós. Tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ter trejeitos de crente, eu tenho que cantar e descantar, Mas é uma questão de graça. Há uns anos atrás, no seminário, pediram para eu falar sobre a vida de Jesus. E na sala tinha 40 alunos, dos quais 30 eram pastores. Passei um semestre falando da vida de Jesus. Os milagres, discursos, vida, historicidade, morte, ressurreição. Um semestre. Quando foi no último dia de aula, eu fiz um apelo. Todo mundo ficou assim, estarrecido. E eu falei naquela manhã, eu não quero saber se você é pastor, não quero saber se você é missionário, é filho de crente, não é filho de crente. A minha pergunta é, você já entregou a vida a Cristo? Você já entregou sua vida a Cristo? Eu tive a honra de conviver com uma irmã lá na Paulistana, a dona Ieda, que morreu com 90 e poucos anos.
e Dona Ieda ficava na porta da igreja entregando folhetos. E num determinado dia ela entregou um folheto para mim. Eu era seminarista. Quando eu peguei aquele folheto, eu olhei para aquela senhora e falei assim, coitada, está caducando. Dona Ieda, sou eu, Dona Ieda, seminarista. Ela falou, não quero saber. Já entregou a vida a Jesus? Curto e grosso. No outro domingo, de novo. Quando foi no terceiro domingo, eu falei, rapaz, ela tem razão, viu? Ela tem que... Porque às vezes nós estamos na igreja, carregamos Bíblia, decoramos versículos, cantamos perfeitamente, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se nós entregamos a vida a Ele. Então, o segundo aspecto aqui sobre a salvação é, além de reconhecer o nosso estado, nós devemos reconhecer a graça salvadora, que nos alcança nesse estado de morto. Fomos feitos para buscar a Deus. Pode passar. Somos atraídos pelo Pai. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele nos atrai. Nós somos atraídos. Esse ano completa 20 anos que eu entendi a graça. 20 anos. Antes, eu vivia num terreiro de candomblé, da minha mãe, batendo tambores, durante anos. Comecei com 3 anos de idade. A minha mãe matava os bichos, eu que segurava, na minha adolescência. Vi muita coisa. E eu estava sendo preparado para ser o sucessor dela. Até que um dia Deus falou, não, ele é meu. Nunca um cristão falou de Jesus para mim. Nunca. Porque eles tinham medo de passar na porta lá de casa. Nunca. Até que um dia, havia uma Bíblia amarelada lá em casa, fechada. Num dia de angústia e temores, minha mãe pegou aquela Bíblia amarelada, foi ao quintal e fez a seguinte oração. Deus, se há um Deus no céu que está me ouvindo, me responde, porque eu não aguento mais. E abriu as Escrituras. Um caso atípico, então regra. E abriu no texto de Deuteronômio quando diz que Deus abomina os feiticeiros, os necromantes, quem consulta os mortos e por aí vai. Quando ela viu essa palavra, ela falou assim, meu Deus, sou eu. Minha irmã era cristã há 10 anos e orava por nós nesses 10 anos. Quando chegamos, ela falou assim, Janaína, chame o seu pastor. Emanuel, precisamos conversar. E aí eu falei, somos nós. O texto está dizendo que nós somos abomináveis aos olhos dele, porque ele abomina quem faz tais coisas, e nós fazemos. A graça foi lá e falou, vem cá. Percebem? Percebem que nós temos que reconhecer o nosso estado? Percebem que há uma necessidade de ter um Deus que nos atrai, porque afinal de contas estamos mortos, e como um morto pode se levantar e andar? Não pode. Se você ainda não reconheceu essa graça, meu querido, você está morto. Ai, Manuel, que coisa dura, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E eu falo isso para o seu bem. Para que você reconheça e fale assim, Senhor, eu não quero mais estar morto. E é o Espírito Santo que vai falar com você e não vai tocar no seu coração. Eu estou morto. Eu posso ter cheiro de vivo, eu posso me vestir como vivo, posso andar como vivo, falar como vivo, mas eu estou morto, Senhor. Eu não aguento mais, me dá vida. Chega de viver como morto. Chega de fingir que está vivo e não está. Chega. Deus te trouxe aqui. Amém? Eu creio. Mas alguém me chamou, mas Deus fez com que alguém te chamasse. Mas eu quis, mas além disso tudo, houve um Deus que está te atraindo há tempos e você não percebe, porque você ainda está morto. Pode passar. João 6, 64, 65. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim
pelo meu Pai, por meu Pai não lhe for concedido. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me conceder. Pode passar mais adiante. Andando. E eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. Pergunta, quem são esses todos? Piper provoca, né? Todos aqui leram um livro? Se não lerem, leiam. Ele fala de uma forma muito clara, simples e bem direta. Quem são esses todos? Quem são os atraídos? Todos aqueles que são de Deus. Diz o texto, João 8. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutai, porque não sois de Deus. Se você é de Deus e está ouvindo tudo o que eu estou dizendo, que você vai ouvir esses dias, você perceberá. Você se autoanalisará e enxergará o seu real estado. Adiante. Quem são os todos? As ovelhas. Diz o texto de João. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. As ovelhas. Quem são os todos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas. Todo o que o Pai o dá. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Mais adiante, por favor. O que é preciso, então, para obter a salvação? Considerar o estado original, reconhecer a graça e receber essa graça. Não basta nós pararmos nos 2 primeiros pontos. Não basta nós reconhecermos o nosso estado e reconhecer a graça. Precisamos receber esta graça. Lembra que Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você precisa reconhecer essa graça, se submeter a essa graça, se entregar a essa graça. Não apenas saber que ela existe, não saber o credo apostólico de cor, não saber as confissões que existem, não saber tudo, precisa receber esta graça. João 1. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se você quer ser filho de Deus, você precisa receber essa graça. Se entregar a essa graça. Diante. E aí sim se tornará filho. João 3, pode passar? Não te admires de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Esse episódio é interessante, um homem da lei procurou Jesus à noite, né, porque não podia se comprometer, e Jesus diz, olha, o importante é você nascer de novo. Mas eu sei a lei, eu sei tudo, eu sou membro do Sinédrio, não importa. O importante é nascer de novo. Assim, finalizando. Diante de tudo o que foi dito, reconheço o meu estado, reconheço que há necessidade de uma graça, reconheço que eu preciso dessa graça, e a consequência de tudo isso é, em primeiro lugar, me livro da danação eterna, alcançamos a completude para voltarmos ao nosso Criador, e, por fim, habitaremos ao céu por toda a eternidade. Não há outro meio. Não há outra forma. O que eu acabo de expor para vocês de uma forma breve, sucinta, que dá muitas discussões e reflexões, é o que o texto bíblico diz. Que cabe a mim e a você refletir, cabe a mim e a você digerir, pensar, ser provocado, se perguntar, se autoanalisar em que status eu estou. Senhor, será que eu já me entreguei a Ti? Será que eu já fui
desvendado os meus olhos para receber essa graça que a tua palavra me orienta, ou não? Será que eu estou aqui, convivo com todos, mas ainda não tive essa decisão pessoal? O meu desejo é que você não saia daqui sem receber e se entregar a essa graça. Porque senão você voltará para casa como The Walking Dead. Zumbi. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. A palavra de Deus foi exposta. Ela foi falada. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o Emanuel, não é o pastor Carlos, não é o pastor Eduardo, não é o Jamil, o Diogo, ou ninguém que convence ninguém. Mas é o Espírito Santo que fala conosco. E eu tenho certeza que Ele está neste lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está neste acampamento. Está conosco desde a hora que nós chegamos aqui e continuará até o final. E eu gostaria de perguntar a você, que reconhece o estado de pecado, se reconhece como escravo do pecado, não se vê livre do pecado, um pecador livre, e reconhece que só há uma forma de ser liberto desse pecado, senão pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Que só através dele nós somos declarados filhos de Deus. E o meu desejo é que o Senhor fale conosco nesses dias, fale com cada um. E eu gostaria de desafiar você a refletir nisso, a pensar nisso, e a se entregar a esta graça que tem te chamado ao longo desses anos. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã, no último dia, talvez você saia daqui e a vida continua, e lá na frente você vai perceber e se entregar a isso. Mas eu não poderia ir embora daqui sem fazer essa pergunta. Se há alguém entre nós que sente a necessidade de se entregar a Cristo, e numa forma de testemunho público, gostaria de fazê-lo hoje. Se há alguém nessa noite que gostaria de entregar-se a Cristo e se render aos pés dele, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Todos nós queremos o seu bem. Nós não estamos falando de religião. Nós não estamos falando da igreja Jardim Maringá. Nós estamos falando de Jesus, de salvação, de vida e de morte. O que é que você quer para a sua vida? Será que você deseja ainda viver do jeito como você vive? Você sabe do que eu estou falando. Eu não sei, mas você sabe. Você dorme com você, acorda com você. Você vive essa angústia interna. Só você sabe. Mas o Deus que liberta está aqui nessa noite. O Deus que traz vida a quem está morto está aqui nesta noite e quer te dar vida. Se há alguém, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos nos juntar com você nessa caminhada, nessa luta, nessa guerra que você vive dentro de você. Porque sozinho é difícil. Sozinho nós não conseguimos. Há alguém? Pense nisso.
Pense nisso. Eu creio que a provocação já começou. Amanhã terá mais. E depois mais. Que o Senhor continue falando com você. Com você que ainda não tem certeza para onde você vai após a morte. Não saia daqui sem essa certeza. Que o Deus da graça irresistível, Ele rompe as cadeias daqueles que se opõem, por amor e por graça. Senhor, nós agradecemos por essa noite. Agradecemos por esse local que de uma forma tão maravilhosa o Senhor nos providenciou para que estivéssemos juntos esses dias. Obrigado, Senhor, pelo espaço, pelas brincadeiras, pelos amigos, pelos irmãos que de uma forma tão carinhosa e simpática nos recebem. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse momento de meditar na Tua Palavra, porque senão não teria sentido nada disso. Obrigado porque nós temos um Deus que fala conosco, um Deus que revela quem nós somos, um Deus que revela não para nos destruir, mas para nos trazer vida. O meu desejo, Senhor, é que se porventura há alguém entre nós que ainda não reconheceu isso e ainda não enxerga o seu real estado, que nesses dias os olhos sejam desvendados, o coração seja escancarado e o Senhor passe a habitar na vida dessa pessoa, assim como um dia o Senhor entrou no meu, o miserável pecador. Continuamos pecadores? Sim, Senhor. Mas temos um Deus que nos ajuda nas nossas dificuldades sempre. Que essa graça nos alcance nestes dias. E rompa com as cadeias que nos prendem. Assim nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, queremos deixar com o senhor. Cadê a Fran? Fran, cadê a Fran? Aonde? Fran, vem aqui na frente, por favor. Por quê? Ah, não, isso aqui é perigoso para mim. É o louco. Boa caneca lá, Fran. É uma singela homenagem e agradecimento. Vocês lembrarem da gente toda vez que for tomar um café. Obrigado, pastor. Vini, você agradece pela vida desse casal pra gente, por favor, aqui na frente? Vini é o nosso adolescente, mais conhecido como Baby. Pai, Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, a cada dia que passa, mostra-nos, ó Deus, como é grande a tua graça e o teu amor. Senhor, ó Pai, quero te agradecer, ó Pai, que as mesmas vezes, ó Deus, não merecendo, o Senhor nos usa, ó Pai. Senhor, ó Deus, e o Senhor, ó Pai, nos usa como instrumento para levar as outras pessoas a Ti, Senhor, ó Deus. Neste momento, ó Pai, venho te pedir, ó Deus, em nome do pastor, ó Pai, que está aqui à frente, que veio trazer esta palavra para nós, ó Pai, que veio incomodar o nosso coração para fazermos a Tua vontade, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Pai, guiando ele, ó Pai, e o abençoando. Senhor Deus, que o Senhor possa, Deus, estar com ele em todos os momentos, ó Deus, livrando-os do mal. Senhor Deus, que o Senhor possa estar acompanhando não somente ele, mas todos que estão aqui neste momento, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Professor. Obrigado. Gente, eu preciso de uma ajuda de vocês aí, ó. Antes deles irem embora, faz o convite para eles voltarem na segunda para passar o dia com a gente, amém? Tamo junto? E pastor, vai ter que voltar. Gente, quem quer cantar mais? Quem quer cantar mais? Minha voz está indo, mas eu não vou cantar não. Cadê a banda? Eduardo!
João. Banda. Thaísa. Pri. Gui Fogaça. Luiz Guilherme. Pri. Cadê o Tandy? Tandy já chegou. Esqueci de alguém da banda? Só o Fei. Gente, depois do louvor. Gente, o Jamilton, desculpa, quero dar um recado. Só pedir para um... Perdão. E, Só pedir para os irmãos que vão ajudar a gente com os grupos que fiquem depois do culto, enquanto o pessoal vai trocar de roupa antes do jantar temático, para a gente poder trocar uma palavrinha rápida de 10 minutos. Tá bom? Pessoal, como a gente atrasou um pouco para começar, a gente vai atrasar um pouco para jantar. Beleza? Então é o seguinte, 10h30 a gente vai para lá, dá tempo para vocês trocarem de roupa, e a galera, todo mundo fantasiado? Ô Júlia, cadê a Júlia, Garelha? Ela não tá aí, né? Ju, o campeonato tá valendo? Beleza. Vamos ficar em pé? Vamos louvar aí nossa música tema Tão Profundo. Nos separará Os laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, é curioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu e nos derrama amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso, encobre-nos. É poderoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, é tão profundo, é tão imenso, encobre-nos. É poderoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Profundo, é tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É poderoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É poderoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele
meus corações. Aleluia. Galera, liberada? Uhul!